Olá, você está pensando em cursar fisioterapia ou você conhece algum jovem que pensa em seguir por essa carreira? Assiste então a entrevista que eu fiz com o Fábio Biarrage. Ele conta como é que foi a história dele profissional até agora, tem bastante experiência na área e ele fala um pouquinho quais são as diferentes possibilidades de atuação e de trabalho para alguém formado em fisioterapia, quais são algumas das tendências, como ele vê o futuro dessa profissão, quais são aquelas habilidades que fazem toda a diferença para se ter sucesso, né, e para se desenvolver nessa carreira. E ele dá algumas dicas muito valiosas. Assiste, indica para alguém que possa se beneficiar, curte o vídeo e se inscreve no meu canal. Fábio, boa noite. Muito obrigada pelo seu tempo e sua disponibilidade para conversar comigo. De nada, é um prazer, Juliana. Muito feliz de você estar aqui. O Fábio Abiarrage é fisioterapeuta e ele veio esclarecer algumas das dúvidas dos jovens que estão pensando em seguir por essa carreira. Ele vai contar um pouquinho da história dele, da formação, dos desafios, das possibilidades de atuação. E, bom, Fábio, para a gente começar, queria te pedir, por favor, se você puder contar onde você estudou, como é que foi a sua formação para se preparar para o mercado de fisioterapia, né, para atuar. Você pode contar um pouquinho, por favor? Não, posso sim. Na época que eu fiz faculdade, já faz um tempo, né? Foi há 16 anos atrás, eu optei por fazer um curso que era integral. Então, na época, eu pude me abster de trabalhar para poder fazer a faculdade durante o período integral, e eu Uhum, acabei cursando a faculdade por 4 anos, uhum, né? Assim que eu me formei, eu também optei por fazer uma residência, que não é obrigatório para fisioterapeuta, né? A gente vê mais uhum, residência como sendo obrigatório para a área mais médica, mas eu voluntariamente optei por fazer, e uhum. isso contou com uma pós-graduação, né? Lato sensu. Ótimo. Fiz a residência junto com uma outra pós-graduação simultânea, então fiz duas pós-graduações ao mesmo tempo e me formei. Uhum, E eu uhum. acabei fazendo tudo muito cedo, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, me formei com Sim. 21, aí entrei Nossa. nas duas pós-graduações, então com 22 anos eu estava formado nas minhas duas pós-graduações, né? Uhum. Que tudo tem seu lado positivo e negativo. O lado positivo é que você acaba iniciando uma fase de trabalho um pouco mais precoce, né? Então, isso foi atrativo para mim naquele momento, né? Então, e na área da saúde, principalmente na fisioterapia, a gente fala que você tem que ter uma educação continuada sempre, né? Hum, Então, como é uma área que tem muita coisa técnica, a gente acaba fazendo diversos cursos técnicos para complementar a graduação, né? Que ok. foca mais na parte de formação do fisioterapeuta como profissional mesmo, Uhum. mas a parte técnica, de experiência, essas coisas a gente vai ganhando ao longo da carreira e dos cursos técnicos que a gente vai fazendo, né? Uhum. As suas pós-graduações, a sua pós-graduação foi em alguma área específica? A fisioterapia, de uma forma geral, possui algumas áreas de concentração, né? Hoje em dia, o Ótimo. fisioterapeuta consegue desempenhar bastante papel em vários locais, né? A gente vê áreas até que não são tão conhecidas sendo trabalhadas pelo fisioterapeuta, mas a gente tem principalmente a área da musculoesquelética, que é onde envolve mais ortopedia, né? Uhum. Que normalmente aquele fisioterapeuta que às vezes quer trabalhar com esporte ou quer trabalhar com reabilitação de lesões ortopédicas com idosos, alguma coisa desse tipo. Aí você tem a Uhum. fisioterapia neurológica, né, que trabalha mais o pessoal com sequelas ou com problemas provindos da parte neurológica, como no caso de Alzheimer, Parkinson, Uhum. acidente vascular, ou AVC, né, paralisia Uhum. cerebral, enfim, por aí Um vai. derrame, um Um derrame também, derrame, né? Uhum. exatamente. Cognitivo até, afeta o cognitivo, né? Isso, aí tem várias áreas dentro da neurologia para ser trabalhadas, né? Aí Tá. você tem a cardiorrespiratória, né? Que é normalmente o fisioterapeuta que trabalha dentro do hospital. Hum, Aquele fisioterapeuta que vai trabalhar mais com a parte de ventilação, com o hum, paciente internado, entubado. hum. Então, o que a gente viu muito agora no Covid, né? Aconteceu muito Sem isso, então dúvida. tomou uma proporção muito grande a fisioterapia cardiorrespiratória nessas áreas. Isso Sim. é dividido a fisioterapia meio que por áreas de matérias, né? Se você Tá. for também por outro lado, também é dividido em pediatria ou adulto, Hum, neuropediatria, ortopedia pediátrica,
ou Uhum. adultos, ou idosos. Então, tem uma área muito grande que concentra, que chama geriatria. Então, tem especializações dentro da fisioterapia de geriatria, que aí vai envolver tanto a parte neurológica quanto a ortopédica, mas direcionada a uma população que seriam os idosos, por exemplo, Sim, né? sim. Tem outras áreas de concentração que a gente acaba vendo, como ginecologia obstetrícia, saúde da Hum. mulher. Então, a gente já Uhum. tem muitos cuidados específicos para mulheres, por Sim, exemplo, né? sim. Então, hoje em dia, o fisioterapeuta tem essa... Outra que o fisioterapeuta trabalha muito é dermatofuncional. Hum. Então, com essa parte de estética, de procedimentos de estética. Então, tem Hum. diversas áreas aí, né, que a fisioterapia acaba se encaixando, né? Muito amplo, Fábio, muito amplo, não tinha nem essa noção de que era tão amplo. E pegando esse gancho, então, onde é que você pode dizer que o fisioterapeuta atua? Porque a gente tem desde um atendimento em casa, né? Eu tive Sim, um filho, por exemplo, que tinha uma questão pulmonar, quando ele nasceu com uma questão pulmonar, a gente teve uma fisioterapeuta atendendo ele em casa. Eu dizia que eu tinha sim. linha com ela de fidelidade. Então, assim, aonde atua? Quais são os locais, geralmente? É, eu acho que o fisioterapeuta ele pode escolher por duas opções, né? Se ele escolhe por pesquisa, trabalhar com a parte administrativa, gestão, ele tem essa opção, mas o Uhum. fisioterapeuta, assim, por definição, assim, por o que a gente é treinado na faculdade é para ser um fisioterapeuta assistencial. Assistencial é Uhum. você prestar atendimentos a uma pessoa, né? Então, Uhum. fisicamente você está com o paciente e promovendo saúde de alguma forma, né? Seja Uhum. ela qual especialidade. Tá. Pensando mais no escopo assistencialista, que é a maior parte da atuação do fisioterapeuta, o fisioterapeuta ele trabalha muito em hospitais, né? Então, que Sim, tem uma demanda muito grande, trabalha sim, muito em clínicas de reabilitação, então sim, a sim, gente vê diversas clínicas, muitas pessoas fizeram, e ele atua sim. muito em home care, que Uhum. é essa assistência prestada a domicílio, né? Seja ela com equipamentos ou não, seja ela de uma forma mais elaborada ou mais simples, Uhum. mas são essas formas mais assim abrangentes que a gente indica de prestação de serviço do fisioterapeuta, né? Ou em clínicas, ou em hospitais, ou domiciliar, né? Ótimo. E hoje em dia, quando a gente fala domiciliar, né, tem tanto prédio com infraestrutura de tanta coisa, você às vezes Sim, acaba conseguindo fazer uma terapia igual uma clínica dentro de um atendimento domiciliar. sim, sim, muitos condomínios, né? Que tem as salas de pilates, tem as salas de atendimento. É isso. Isso é uma grande tendência. Exato. E, Fábio, com quem mais que se relaciona esse profissional? Eu sei que é muito na área da saúde, eu sei que tem um cliente, Uhum. né? Tem o cliente, o paciente. Com quem que ele mais assim circula e no dia a dia dele e tem contato profissional? Eu acho que muito depende de onde você está trabalhando e qual o escopo que você escolheu para trabalhar. Porém, Uhum. eu costumo falar para vários colegas, até mesmo para alguns alunos que passam comigo, que a Uhum. fisioterapia é uma profissão comparada com as outras da área da saúde relativamente nova, né? É lógico que já tem um bom tempo que está aí, já criou um bom resguardo, mas comparado com enfermagem, comparado com medicina, comparado com outras áreas, em tempos de existência, né? Ela é relativamente nova. Então, meio Sim. que a fisioterapia trabalha com todos os profissionais, porque a gente até a profissão, a necessidade da profissão surgiu de áreas inexploradas dessas áreas da saúde, né? Então, por Hum. exemplo, dentro do hospital eu tenho um convívio muito, muito grande com enfermagem, com os próprios médicos. Eu que trabalho na parte de internação hospitalar, depois a gente pode até conversar sobre isso, mas eu Uhum. tenho muito contato com esse tipo de população. Porém, a enfermeira não tem muito contato com o fisioterapeuta que trabalha em home care ou que trabalha em clínica de ortopedia, por exemplo, Uhum. né? Uhum. O contato com o médico hoje em dia é muito, muito próximo, porque quase sempre o fisioterapeuta dá continuidade em vários tratamentos propostos pelos médicos. Sim. E até em termos assim legais, digamos assim, por planos de saúde ou para Hum. reembolso, para pagamento, normalmente o paciente precisa de um encaminhamento médico para Sim. poder fazer fisioterapia. Então, acaba que esse Sim. contato com o médico fica um pouco inevitável, né? Sim, sim, entendi. Ótimo. E se você pudesse, você já falou um pouquinho sobre os contatos que o fisioterapeuta tem, e pegando esse gancho, o que que você poderia me dizer, Fábio, assim, que são aquelas características dos fisioterapeutas que fazem toda a diferença para que a pessoa tenha sucesso nessa área, para que cresça, para, enfim, para que se identifique até, né? Porque se a gente pensar no jovem que está olhando para si e olhando para as profissões,
fazer esse match é muito importante. Então, o que você Lógico. acha que faz a diferença, né? Olha, quando você me pergunta isso, eu lembro muito de uma coisa que aconteceu comigo no meu primeiro ano de faculdade, assim, e eu entrei também cheio de dúvidas se era realmente o curso que eu gostaria de fazer, né? Mas eu acho que ser fisioterapeuta tem muito a ver em você se doar um pouco por outra pessoa. Então, você tem que conseguir achar um pouco de prazer em ajudar. Hum, Então, você tem que ter uma certa parte de você que gosta de ajudar, às vezes, sem ter um retorno específico. É lógico que a gente sempre pensa, né, quando a gente vai escolher uma profissão sobre retornos financeiros, eu acho que isso nunca tem que ficar de lado. Porém, claro. você tem essa vontade de fazer o bem independente disso. Eu lembro quando eu estava no meu primeiro ano, quando eu visitei, acho que a gente tinha um mês que a gente estava lá na faculdade, a gente visitou a clínica de fisioterapia em grupos, né? Hum, E a gente acompanhava de perto um atendimento de um fisioterapeuta por um paciente. E naquela hora lá, o paciente meio que se envolveu com a gente que estava observando, fez hum. um exercício junto com a gente. Putz, aí logo de cara você fala assim, putz, que sensação legal de estar ajudando outra pessoa de alguma forma. Então, acho que quem trabalha na área da saúde tem um pouquinho, porque assim, o contato com outras pessoas é muito grande. Muito Então, intenso. você tem que ser um pouquinho dessa questão de se doar, você tem que Uhum. gostar de ter contato com outras pessoas, porque é uma profissão fisicamente próxima, você encosta nos pacientes, você É, fica íntimo deles, eles sim, contam a vida deles para você. Então você sim. acaba meio que tendo que gostar um pouquinho de participar dessas conversas e tudo, porque isso faz um pouco de parte da terapia também, né? Assim, até Com brincando com certeza. a proximidade de outras profissões, da parte da psicologia também, você Sim, passa um pouquinho por isso. Então, sim. eu acho que isso é fundamental. Coisas assim que eu, de repente, que até eu me enquadrei um pouco, que não é tão exigente na fisioterapia, é a questão de você gostar muito de mexer com o computador, essas coisas. Então, a fisioterapia assistencial, você mexe pouco com a parte de ficar na frente de um computador, de Uhum. trabalho de mesa, de escritório, assim, sabe? Sim, É uma sim, profissão tem que tem pouco. pouco isso. É. Sim, a parte administrativa, né, burocrática ou tecnológica. Existe, obviamente, né? Sim, Mas não é uma profissão que, digamos assim, 80% é prático, né? É você sim. junto com o paciente. Então você tem que gostar um pouco disso, desse dinamismo, assim, sabe? Sei, sei, ok. Então, assim, coisas que você está falando é a capacidade de escutar o outro, né, de ouvir, a empatia, a capacidade de se relacionar, é a Empatia é comunicação fundamental, fundamental. Talvez seja a mais importante, né? né? E a escuta e o interesse genuíno pelas pessoas, né? Interesse. Não, então, mas isso tem que ser natural de você. Por isso que eu falei assim, você É, tem que querer. Porque o paciente é, sente se ele está recebendo uma coisa forçada ou se ele está recebendo uma coisa de coração, né? E se você tem com um coração certeza. feito para isso, para querer É, promover o bem. De certa forma, você consegue se treinar para isso também, mas isso acaba sendo claro. uma coisa inata da pessoa, É, né? quando é natural é melhor, né? Boa, sim. É, se você puder falar um pouquinho sobre o seu dia a dia, Fábio, eu sei que você trabalha no hospital, no Albert Einstein, numa clínica, né? Enfim, me fala É. de como é que é o dia a dia de um profissional que atua na sua área específica de fisioterapia, óbvio, existem diversas áreas, e se você puder falar um pouquinho também sobre o ritmo de trabalho, porque é uma coisa que os jovens também, quando estão pesquisando, eles querem saber, né? Eles vão conseguir ter uma flexibilidade de tempo ou não, Sim, vão precisar se dedicar muitas horas, são coisas que eles estão considerando também, e é legal saber a realidade, que espera, né? Que os... lógico. Eu, dentro da minha trajetória, eu tive a oportunidade de experimentar diversos ambientes, né, que poucos fisioterapeutas fazem. Normalmente, um fisioterapeuta escolhe uma forma de trabalho e fica um pouquinho nessa rotina. Eu acabei migrando por várias, né? Então, assim, eu Ótimo. primeiro escolhi minha área de atuação ortopedia, né? Eu sempre fui praticante de esportes, sempre tive a intenção de trabalhar com atleta. Acabou que não foi isso que aconteceu na minha vida, mas eu fui para essa área mais de ortopedia e fui fazendo aqueles cursos que são mais comuns para todo mundo, né? Uhum. Primeiro, quase todo fisioterapeuta ele começa atendendo o que aparece, né? Então, os amigos, os familiares. Então, quase sempre a porta de entrada de atendimento, antes de você conseguir seu primeiro emprego, é aquele atendimento mais domiciliar, às vezes sem muito Uhum. recurso, enfim. Eu comecei Uhum. dessa forma. Legal. Eu, na verdade, como eu lutava, eu comecei atendendo o pessoal da academia. Então, eu atendi o pessoal da academia ali, no meio da academia mesmo, conversei com o dono da academia, comecei atendendo ali.
Que bacana. E esses atendimentos começaram a acontecer e acabou que eu acabei alugando uma sala dentro dessa academia e comecei a atender lá. Então foi assim que eu comecei, eu cobrava super barato e fui fazendo um nome, né? E você vai criando ali, Claro. enfim. Mas eu Sim. sempre tentava me envolver com algumas coisas, né? Então as oportunidades vão aparecendo e você vai. Depois que eu fiz minha residência, minha pós-graduação, eu tinha estudado muito, me aprofundado muito na parte de ortopedia. Eu comecei a dar algumas aulas até de graça, em alguns congressos, em algumas faculdades que tinham algumas extensões, alguma coisa nada oficial assim de professor, mas eu dava algumas aulas no final de semana. E isso acabou Foi chamando a atenção. construindo a sua reputação, você foi construindo a sua, Exato. né? E E acabou, foi e sendo conhecido. eu acabei sendo convidado para ser preceptor, né, que é uma forma de professor de uma pós-graduação, num hospital, que era lá na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Então, eu fui trabalhar meio período num hospital que não é um ambiente de quem quer trabalhar com atleta, com esporte, mas eu tive na parte ortopédica para ser aplicada intra-hospitalar. E foi assim que eu entrei dentro de uma rotina de hospital. Depois que eu fiquei um tempo nesse hospital, eu acabei passando pela prova seletiva do Einstein e fui trabalhar no Einstein. E no Einstein, eu acabo, apesar de trabalhando dentro do hospital, eu trabalho na ortopedia. Eu fico no setor da ortopedia, que não é clínica, eu trabalho com pacientes internados, né? O pessoal que está admitido dentro Reabilitando. do hospital, em enfermaria, mas eu fico na enfermaria da ortopedia. Legal. Nesse meio tempo, eu fui dono de clínica, né? Eu cheguei a abrir uma clínica, fiquei sócio de uma clínica, fiquei nessa conjuntamente com Einstein, fiquei por 5 anos nessa clínica e saí da clínica. E hoje em dia eu voltei para o domiciliar, que foi o meu início. Bom, e aí eu Olha, vou que contar o porquê legal. que as coisas. Pois é. E assim, no começo, o domiciliar é uma coisa muito. É o que tem para fazer, entendeu? Mas Claro. isso depois muda, né? Então, assim. Quando eu fui para o hospital, eu tinha um emprego fixo. Então, para o fisioterapeuta é muito fácil encontrar um emprego fixo. Hoje em dia, com a demanda que tem hoje em dia, você tem muita oportunidade de emprego. Então, se você tem um bom currículo, se Legal. você se especializou, se você fez cursos, você consegue achar um emprego. Não é tão Legal. difícil de achar um emprego, né? Tá. Agora, o piso geral que é pago para o fisioterapeuta ainda oscila um pouco. É lógico que você tem empresas que pagam melhor, e você tem empresas que pagam o piso, né? Você quer que eu fale de valores ou... Não tem necessidade. Isso Então, só tá. precisa. Mas relativamente é fácil de você começar a trabalhar. Então, assim, tem Claro. muitos fisioterapeutas recém-formados que acabam conseguindo emprego em 2 hospitais, por exemplo, e conseguem ganhar um valor relativamente bom logo de início de carreira. Se sustentar, mas geralmente com mais de um trabalho, né? Com mais de um trabalho. Eu te dando um exemplo, para Raramente poder ganhar com um um só. dinheiro, num curto prazo, um dinheiro Sim. relativamente bom. Pelo que você contou da sua trajetória, o que dá para entender é que não é uma profissão que a alavancagem é rápida. É algo que toma, porque você precisa ser conhecido como outras, como psicologia, por exemplo, né? Pois é. Tem a da Aí área tudo da depende do que saúde. você escolhe. Se você consegue Claro. trabalhar em 2 empregos, mas assim, pensando numa área que você tem uma grande... Você pode ser empregado, que nem no caso eu sou do Einstein, ou de um hospital, mas boa parte dos fisioterapeutas são autônomos. Tá. Né? A gente vê muita gente se concentrando em ter o seu próprio negócio ou fazer seu próprio volume de atendimentos, e para isso realmente precisa dessa fama. Só que ser autônomo na fisioterapia, digamos que é a melhor oportunidade que tem de você atingir patamares maiores de ganhos financeiros. Tá, Às vezes você ter 2 empregos, você consegue ganhar um valor razoável no curto prazo, porém a chance de você ficar com ganhos altos assim dentro de uma empresa é um pouco mais limitado. A fisioterapia dentro de empresas não tem um plano de carreira muito amplo. Normalmente o que ele acaba desempenhando tem pouca amplitude de promoção. Tá. E quando você fala empresa, você está falando de hospitais e clínicas? Ou às vezes, assim, quando você muda para outro tipo de empresa, por exemplo, empresa farmacêutica, empresas de produtos, você deixa de ser assistencial um pouco para ser um pouco mais de outra área, tipo marketing, vendas. Você até desempenha o papel de fisioterapeuta, porque você vai com uma parte técnica da coisa, mas quando eu estou falando aqui dessa situação, é mais da parte assistencial, que é onde se concentra
é onde o fisioterapeuta normalmente se sente à vontade. Quero Claro, atender pacientes, né? claro, Então, claro. assim, seriam clínicas e hospitais, essas empresas mais comuns, né? Então, Tá assim, bom. você pode virar um coordenador de hospital? Pode, só que não são muitos cargos desses que estão disponíveis. Então, não é todo mundo Claro, que vai entrar numa área hospitalar e vai sempre atingir essa promoção, porque não são muitos cargos disponíveis, entendeu? claro, claro. E da sua história que você teve de ser dono do seu negócio, de ser empreendedor, Pois é. foi, Então, foi são coisas que você vai bacana? aprendendo ao longo da vida. Então, eu tento ser empreendedor. Hoje, apesar de ter voltado para o domiciliar, eu não estou sozinho. Hoje eu sou uma empresa ainda, né? Claro, você é Mas, empreendedor de ter seu próprio negócio, né? De atender, sem dúvida. eu acho que todo fisioterapeuta, a gente aprende na faculdade como montar uma clínica, como organizar uma clínica. Então, assim, acho que todo mundo que é fisioterapeuta, que principalmente da ortopedia, assim, que trabalha É, muito com clínica, você tem esse é. sonho, essa vontade de montar a clínica. E eu acabei me envolvendo nisso. E Uhum, você vai acabando aprendendo como é que os negócios funcionam, né? O que é interessante financeiramente, o que não é interessante financeiramente. O que eu claro. falo sempre na fisioterapia, sempre vai ser importante, é o nível de aprendizado que você tem com todas as experiências. Então, por exemplo, quando eu tive a clínica, tinha piscina, então eu aprendi muito a atender em piscina, em hidroterapia, então isso foi um Uhum, aprendizado para mim muito grande. claro. Eu tive a oportunidade de ter uma clínica que tinha bastante recursos para a gente aplicar, então eu consegui atender oferecendo para os meus pacientes Uhum, uma alta qualidade de serviço, uhum, e eu consegui ver como é que funciona isso, só que aí a gente começa em alguns pontos da nossa vida, escolher entre o que você precisa e o que você quer fazer, né? Então, às vezes a parte claro, financeira fala um pouco mais alto, e você coloca claro. custos e benefícios. No meu caso específico, como eu tenho uma recomendação muito grande de pacientes que acabam me procurando, eu Uhum. preferi optar por um negócio que não tivesse um custo muito alto, e o Fixo, custo claro, fixo de manter uma clínica é muito alto, claro, e claro. isso financeiramente para mim era mais vantajoso, então acabei vindo para o home care de novo, fazendo domiciliar, com uma Uhum, qualidade, lógico, muito maior do que eu fazia antigamente, e agora sim, com uma equipe que me ajuda. Então eu consegui ótimo. progredir e Que construir bacana, uma forma de ver. que legal. É, e são os Mas ainda momentos aprendo de em piscina vida. de vez em quando, hein? Mesmo Ah, nos domiciliares, né? Porque tem é, piscinas aquecidas em vários lugares, então que dá. legal. Que legal, que bacana, que legal. E se você pudesse falar, Fábio, assim, o que que você acha, olhando para a fisioterapia, o mercado, o que que você acha que é a tendência? Porque, assim, é a minha percepção, eu vejo que, assim, a população está envelhecendo muito, né? Ou seja, a gente vai ter uma longevidade muito maior. Essa eu vejo como uma tendência, né? O mercado da terceira idade, né? E isso eu vejo. Mas, na tua opinião, assim, pela sua realidade, né, que você está no teu dia a dia, o que que você vê que são Uhum. as tendências para essa profissão de fisioterapia, para essa galera que está começando, eles poderem saber? Olha, olha, quando eu fiz a faculdade, eles falavam que a fisioterapia era a profissão do futuro. E Você parece que a vê? gente nunca deixa de ser a profissão do futuro, porque cada vez mais a fisioterapia cresce. Por Sim, exemplo, essa pandemia que passou do Covid destacou mais ainda o fisioterapeuta. A atuação dele ficou mais essencial do que nunca. A gente viu isso. vários hospitais tendo que recrutar profissionais, recrutarem até alunos que recém-formados ou que estavam no último ano para poder trabalhar. Então, assim, a demanda sempre vai ter. Eu acho Legal, que isso, e a gente estando em grandes centros, né, capitais super populosas, acho que nunca vai faltar trabalho para o fisioterapeuta. legal. Essa área da geriatria, que nem você mesmo falou, é uma área que nunca para de crescer, as pessoas estão mais longevas, Sim. existem alterações específicas a partir de uma certa idade que os próprios pacientes, os próprios idosos reconhecem. Uhum, Então, a necessidade de ter gente acompanhando, de ter um uhum, cuidado, isso sempre vai existir. Eu não vejo a fisioterapia passando muitas dificuldades em termos de oportunidades de empregos, né? O que a tá. gente toma mais cuidado hoje com a profissão, que com esse crescimento acaba se obtendo também a necessidade de bons profissionais. É, Então, a capacitação acaba se tornando cada vez mais essencial, né? sim. Então, a gente passou por alguns períodos, né? Como eu disse, quando eu fiz faculdade, quase todas as faculdades, a minha inclusive, eram integrais. Uhum, uhum, Hoje em uhum. dia, as faculdades passaram a ser meio períodos, algumas, né? Então, ficou um pouquinho mais comprida a formação. Em alguns casos, a necessidade de mais cursos Uhum. Complementares. complementares.
E isso se faz necessário porque o mercado está bem competitivo. Eu imagino. Né? Por conta até dessa oportunidade de trabalho ser tão abrangente, né? Sim, e as pessoas, eu tenho percebido uma questão da preocupação do bem-estar preventivo. Então, por isso que eu também acho que as pessoas, na minha percepção, as pessoas têm buscado mais fisioterapia para evitar questões mais sérias lá na frente, né? Então, acho que com certeza. É uma tendência. E se você pudesse, para a gente finalizar, Fábio, se você pudesse dar uma dica de ouro para essa galera jovem, assim, que você acha que faz toda a diferença para você, ou que faz a diferença para os jovens que você está vendo que estão entrando aí no mercado, se formando. Qual seria, assim, sua master dica para esse pessoal? Olha, a primeira coisa é que se escolher fisioterapia, durante a faculdade, às vezes a gente vai aprender algumas coisas que a gente fala assim, eu nunca vou usar isso, você vai usar. Então, essa coisa de não vou usar, pelo menos na minha área, eu, como qualquer outra pessoa que entrou, às vezes eu falei isso também, hoje eu me arrependo um pouco. E em relação à profissão em si, se você escolher essa profissão, tenha certeza que você vai ter uma recompensa profissional muito grande. Você vai se sentir valorizado como profissional sempre. O seu paciente, ele olha no seu olho e fala assim, muito obrigado por ajudar a minha vida, por ter mudado a minha vida. Então, essa recompensa profissional é muito grande. Então, se você for entrar nessa profissão, entra de coração e tenha certeza que o que você está fazendo é uma coisa que é inata, que é sua, e aí, com certeza, você vai prosperar dentro dessa profissão. Então, é isso. Que legal, que bacana. Muito obrigada, Fábio. Foi super Imagina. esse bate-papo. Agradeço muito o teu tempo e vou parar a nossa gravação. Obrigada. Né? Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que aí você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.